Pronto, galera. Estamos ao vivo. Deixa eu sair daqui. Bom, então bora resolver alguns exercícios do livro de vocês. Espero que vocês tenham tentado fazer alguns. Eu vou resolver os primeiros, que aí vocês vão pegando as manhas para depois aplicar nos outros. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida de outro, vocês me avisem. Então, olha só. Olhando para o exercício 4. Vamos para o 4. O 4 é legal porque ele vai mexer com uma coisa que vocês vão ver já, depois dessa parte de dinâmica lagrangiana, dinâmica newtoniana. A gente vai mexer com força central. E a força central, das duas forças centrais que a gente mais usa na física, é a força gravitacional e a força elétrica, a lei de Coulomb. Né? E aí vocês vão ter um capítulo aí à parte, inclusive um dos resumos que vocês vão acabar fazendo é o do capítulo 5, que é de força gravitacional, né? E aí depois a gente vai estudar uma força central de uma maneira mais geral. Então, como esse exercício ele envolve uma força central, vamos começar com ele para esquentar os motores. Ele fala assim, ó, uma partícula se move em um plano sob a influência de uma força menos A, R elevado a alfa menos 1, direcionada à origem. Esse menos aí, galera, é para isso, é para direcionar a força para a origem. A e alfa são constantes e positivas. Escolha coordenadas generalizadas apropriadas e estabeleça a energia potencial como zero na origem. Encontre as equações de movimento de Lagrange. A quantidade de movimento angular sobre a origem é conservada e a energia total é conservada? Então, vamos lá. Vamos fazer um desenho do que está acontecendo aqui, ó. Questão 7.4. Bora colocar dois eixos. Aqui um eixo Y. Só precisa ficar torto, né? Vou pegar a ferramenta daqui. Não, galera, eu não tenho toque. É porque se a gente está fazendo um negócio bonitinho aqui no programa, então vamos deixar o trem bonitinho, né? Eu não tenho toque. Pronto. Ô, Senhor. Pronto, então tá aí. Um eixo Y, um eixo X. Vamos considerar uma partícula, né, que tem uma massa M localizada aqui, por exemplo. A gente já fez um programa parecido com esse, onde ela vai ter aí um vetor posição e um vetor velocidade. Então, bora marcar o vetor posição de verde. Então, tá aqui o vetor posição, tomando a origem como referencial. E um vetor velocidade vermelho. Tá aí. Vou botar na direção diferente assim, né? Então, vamos lá. Quem são esses caras? Aqui é um eixo Y, aqui é um eixo X, aqui podemos chamar de ângulo θ, por exemplo. Esse verdinho é o vetor posição R, e o vermelhinho
é o vetor velocidade, que vocês já conhecem eles em coordenadas polares, não é isso? Que é R ponto, R chapéu, mais R teta ponto, né? R teta ponto na direção teta chapéu. Beleza. Como essas coordenadas são, esses eixos são perpendiculares, então a gente pode fazer o produto escalar, né? E a energia cinética é só elevar ao quadrado essa velocidade aí. Só que nós temos uma força. Essa força, galera, ela é direcionada à origem e ela tem um valor dado por ele tem um valor dado por menos A R elevado a alfa menos 1. Bom, e essa força, ela produz um potencial, né? Isso a gente pode calcular o potencial, lembrando que a força F é igual a menos a derivada de um potencial não é isso? Como essa força F só depende do R, então a gente pode fazer uma integração, essa derivada parcial se torna a derivada total, não é isso? De maneira que, quando a gente integrar, a gente fica assim, ó, integral de f dr, isso vai ser igual a menos integral de du. Beleza? Então, substituindo os termos, nós vamos integrar, lembrando que a gente vai integrar de 0 até um R, e aqui a nossa energia potencial, nós vamos integrar, galera, da energia definida na origem, ele pediu para você definir como sendo zero, e uma energia final, que eu vou chamar de U. Beleza? Isso nos leva ao seguinte, ó, menos a integral de R elevado a alfa em menos 1 dr. Isso vai ser igual a menos U. Beleza? Vai ficar U menos zero, mais o menos zero é o próprio U. Aí o sinal de menos dos dois lados a gente pode cancelar, né? Menos com menos dá mais. E a integral desse R elevado a alfa menos 1 aí, vou subir, isso vai dar, imagina, você soma R menos alfa, soma 1, e depois cai o resultado, não é isso? Então fica a R elevado a alfa, isto é igual a U sobre alfa. Sobre alfa. Beleza? Vou botar assim, porque aí vocês depois entendem de onde que foi definido. Isso aqui é... Vou botar assim, ó. Isso aqui é um U de R menos um U de zero. Beleza? E esse U de zero, ele pediu para que você deixasse ele sendo nulo. Então tá, então quer dizer que o nosso U de R, ou seja, a energia potencial, ela vai ser dada por A R elevado a alfa sobre alfa.
Até aí sem traumas, né? A gente acabou de descobrir qual é a energia potencial do sistema. Com isso, a gente calcula a lagrangiana do sistema. Vou puxar aqui, ó, só para a gente separar o quadro, tá? Então, a lagrangiana do sistema, galerinha, vai ficar assim, ó. A gente sabe que a lagrangiana é energia cinética menos a energia potencial. Então, K menos U. Então, energia cinética, opa. Isso é M vezes V quadrado sobre 2 menos A R alfa sobre alfa. Maravilha. E a gente sabe que como o V é dado para aqueles valores ali, ó, ficamos com M sobre 2. E aí o V quadrado nada mais é do que o R ponto quadrado mais R teta ponto R quadrado, né? Teta ponto quadrado. Menos A R alfa sobre alfa. Muito bem, até aí não é um problema. E aí vocês conseguem enxergar que nós temos quantas coordenadas aí que produzem funções de Lagrange? São duas. Tem a coordenada θ e a coordenada R. Então nós vamos fazer a conta para as duas. Beleza? Por quê? Porque tanto a coordenada R, que vai dar origem até o ponto de onde a partícula está, e a coordenada θ, que descreve essa varredura no ângulo, elas são variáveis. Então, a nossa lagrangiana depende de duas variáveis, então vou ter duas equações de movimento. Ok, galera? Então, primeiro, vamos usar para a variável θ. Se a gente for usar para a variável θ, lembrando que a equação de Lagrange, eu vou colocar assim, ó, dl dθ tem que ser igual a ddt de dl d θ ponto. Beleza. A primeira parte ficou fácil, porque a primeira parte é zero, né, galera? Porque nossa lagrangiana não depende do θ. E então, nós vamos ter um zero do lado esquerdo, assim, ó. Zero. E aí eu já adiantei para vocês, amanhã a gente vai ver isso com mais calma, que se a derivada da lagrangiana em relação a uma coordenada é zero, é porque existe algum tipo de homogeneidade nesse sistema para esta coordenada. Tá bom? Existe uma homogeneidade no sistema para essa coordenada. O que isso quer dizer, galera? Isso quer dizer que o ângulo, você tem ali um sistema isotrópico em relação ao ângulo, tá? É como se você tivesse uma esfera perfeita. Uma variação no θ, por exemplo, em torno do eixo x, corresponde igual a uma variação em torno do eixo y. Então, ela é isotrópica em termos de rotação. Então, nós temos uma simetria aí nesse problema. Amanhã a gente vai fazer a conta disso. Mas nós temos uma simetria em relação a esse tipo de situação, e isso vai nos levar à conservação de alguma grandeza física, que a gente chama de ou constante de movimento ou integral de movimento. Então, do lado esquerdo deu zero, o dl dθ, então o θ é uma constante que a gente chama de uma variável cíclica, tá? Já vi isso amanhã. Uma variável cíclica, e do lado direito fica dt de dl dθ ponto. Então, quem é o dl dθ ponto? O θ ponto só aparece ali no parênteses. Então, vai cair um 2, vai cortar com 2 lá fora. Isso vai dar m r ao quadrado
vezes θ ponto. Então, o que isso quer dizer, galera? Se a derivada em relação ao tempo de alguma grandeza, ela é zero, é porque essa grandeza, ela é constante. Então, como eu já tinha adiantado para vocês, essa grandeza m r quadrado θ ponto é constante. É constante. E vocês conhecem isso como sendo o momento angular. Então, olha aí, seu sistema foi isotrópico com relação a ângulos. Então, você pode rodar o sistema que ele não muda, digamos assim. A ideia é que a física permaneça a mesma se o seu sistema rodar. Então, isso nos leva a uma conservação de uma grandeza física, chamada momento angular. Então, o momento angular, para esse problema, ele é conservado, e aí a gente chama isso de constante de movimento, ou integral de movimento, que é o que o seu livro fala. O seu livro tem umas traduções, ele não foi tão bem traduzido, não, tá? Ele, às vezes, chama força conservativa, ele chama de força conservadora. Então, assim, tem lá uns problemas de tradução. Mas podemos fazer a mesma historinha para a variável R. Então, vou só escrever a equação. Vocês estão vendo que agora a gente consegue caminhar mais rápido, né? A gente consegue caminhar mais rápido porque a gente já está acostumado. Então, dl dr tem que ser igual a d dt de dl dr ponto. Vamos lá, vamos ver quem é dl dr. Vamos voltar aqui para riba. Dependemos de R? Sim, dependemos de R. Nós temos, inclusive, duas partes em que o R aparece. Nós temos esta parte e nós temos essa parte. Então, quando eu derivar a primeira, vai cair o 2, vai ficar mr θ ponto quadrado. E quando eu derivar o outro, vai cair o alfa. Vai cortar com alfa e vai dar a elevado a r alfa menos 1, que era o que era antes, né, galera? Era a força. Então, ficamos assim, ó. Era m r quadrado, então ficou m r θ ponto ao quadrado, ok? mr θ ponto ao quadrado, menos a, aí caiu o alfa, cortou com alfa lá embaixo, r alfa menos 1. Ótimo. Esse é o lado direito. Lado esquerdo, lado direito. Derivada em relação a t de quem? De dl dr ponto. Vamos voltar lá. Minha dependência com o R ponto agora está aqui, ó. Então, cai e vai ficar MR ponto só. Certinho? Vou apagar aqui. Então, MR ponto. Que é a velocidade. Que é, na verdade, um momento linear na direção radial, não é isso? Pronto, se você derivar, você vai encontrar a equação de movimento assim, ó. MR dois pontos, não é isso? Menos MR θ ponto ao quadrado, mais a R alfa menos 1 igual a zero. Pronto. Percebam que aqui, galera, não tem grandeza conservada para essa variável, né?
Aí você fala assim, professor, mas e se fosse igual a zero, qual seria a grandeza que seria conservada? Aí você pensa, cara, ó, para dar zero, o lado esquerdo, essa equação aqui do lado esquerdo, ela tinha que dar zero, não é isso? Aí isso quer dizer que o sistema ele é homogêneo em R. Em todas as direções ele é igual. O que não é verdade aqui, né? Porque aqui, quanto mais longe, menor a força, enfim. Mas se isso fosse verdade, do lado esquerdo daria zero, e quem ia ser conservado era isso aqui, ó. E o que é isso? Quantidade de movimento linear. Então, vocês estão vendo que para cada uma das variáveis que produzem ciclicidade, ou seja, elas produzem homogeneidade, produzem coisas isotrópicas no espaço, é porque você vai ter uma família de grandeza sendo conservada. E é esse o teorema de Nether. Eu já estou adiantando isso para isso bater na cabeça de vocês, para quando eu falar isso, amanhã não aparecer um trem assim, pô, mas do nada isso aconteceu, né? Bom, não é tão do nada assim. Então, vamos olhar lá para o problema de novo? Ele falava assim, ó. A quantidade de movimento angular sobre a origem é conservada? Sim. Chegamos nessa conclusão. A quantidade de movimento angular, sim. A quantidade de movimento linear não. A quantidade de movimento linear não é conservada, porque nós temos força na direção radial, e isso pode deixar as coisas, né, com velocidades diferentes ali em torno da origem. Agora, a segunda pergunta é, a energia total é conservada? Essa aí a gente não sabe ainda. Então, vamos calcular a energia. Bom, galera, como é que a gente calcula a energia de um sistema, né? Basta somar agora a energia cinética mais a energia potencial. Certinho? Então, a minha energia, vamos já colocar aqui, ó, vai ser m sobre 2, né, energia cinética. Velocidade ao quadrado é aquela r ponto quadrado mais r θ ponto r quadrado, θ ponto quadrado, mais a energia potencial. E a gente descobriu que a energia potencial era A R alfa sobre alfa. Beleza? Bom, para saber se essa quantidade ela é conservada, isso quer dizer que ela tem que ser constante, não é isso? Constante em relação a quem? Constante em relação ao tempo. Porque a energia é uma grandeza que ela vai mudar à medida que o tempo vai passando. Então, se eu derivar a energia, e essa derivada der zero, se der zero, a energia é constante. Se essa derivada não der zero, é porque a energia varia. Né? Porque existe uma taxa de variação da energia. Então, tá. Então, vamos lá. Ó. Quem é, então, esse troço? Vai ser a derivada em relação ao tempo de tudo isso, né? M sobre 2, que multiplica R ponto, mais R quadrado, θ ponto quadrado, mais A R alfa sobre alfa. Opa. Pronto. Então vamos derivar isso aí e vamos ver o que vai acontecer, hein? Quando a gente derivar, galera, olha lá. Quem depende do tempo aí? O R depende do tempo. O R ponto depende do tempo. O θ ponto depende do tempo. Então nós vamos ter que derivar todas as parcelas. Vamos com calma. A primeira parcela vai cair o 2, não é isso? Lembra que isso é uma derivada total, então vai cair um 2 e depois eu tenho que derivar o de dentro. Então vai ficar, tem que aplicar a regra da cadeia. Então vai ficar assim, ó, dE dt
Quem é o dRdt? Então, a primeira derivada vai cair o 2, vai ficar m r ponto. Aí eu tenho que derivar agora o r ponto. E quando a gente derivar o r ponto, vai ficar r 2 pontos. Ok? Mais o segundo pedaço agora, ó. Aí eu vou ter que fazer a regra da cadeia de novo. Vai ficar, primeiro aplicar a derivada em relação ao r. Aí vai cair o 2, vai cancelar com 2. Vai ficar mr. Vamos lá, então fica mais mr teta ponto, mr teta ponto quadrado, vezes a derivada do r em relação ao tempo. De novo, regra da cadeia. Mais a segunda parte, derivada do outro agora. Vou derivar o teta ponto, então vai ficar mr quadrado, mr quadrado, teta ponto, e agora a regra da cadeia, teta, 2 pontos. mr quadrado, teta, ponto, teta, 2 pontos. Agora, a derivada do último pedaço, galera. O último pedaço só depende do raio. Então, quando eu derivar, vai cair o alfa, aquela mesma história, né? Cai o alfa, fica alfa menos 1. Então, mais a r alfa menos 1. Beleza. Eu não sei ainda se isso é zero. Eu não tenho ideia se isso é zero. Mas, então, como é que a gente arruma esta casa? Como é que eu mexo com isso? Bom, aí, galera, minha sugestão é o seguinte. Usem como suporte a equação daqui de cima, ó. A gente sabe que isso aqui é uma verdade. Eu vou reescrever essa equação lá no outro quadro, ó. Vou botar até de outra cor. A gente sabe que a derivada em relação ao tempo de... Desconectou foi aqui, viu? Derivada em relação ao tempo de m r quadrado vezes θ ponto, isso vai dar zero. Então, vamos derivar isso aí e ver o que acontece. Vai acontecer que, quando a gente derivar isso, lembrem que isso aqui, de novo, é uma derivada, galera, total, né? Se é uma derivada total, a gente tem que fazer 2, então, deriva aqui em relação primeiro ao R. Então, dá 2, M, R, θ ponto, regra da cadeia, R ponto. Mais, agora vamos derivar o θ ponto. Então, vai ficar M, R ao quadrado, e a derivada desse cara aqui, que é o θ 2 pontos. Pronto, e aí a gente consegue descobrir que M, R, θ 2 pontos é igual a menos 2 M, R, θ ponto, R ponto. Pronto. Essa equação ela é válida, ela faz parte do problema, e eu vou usar ela para substituir lá em cima, ó. Onde tem MR, θ 2 pontos, galera. Onde que ele tem aqui, ó? M, aqui é um R quadrado, né? Deixa eu apagar aqui. MR quadrado. Onde tem MR quadrado até 2 pontos, eu vou fazer a troca. Então, vamos lá, vai ficar assim, ó. Então, vou só repetir aqui, vai ficar DE, DT, é igual a M, R ponto, R 2 pontos, mais M, R,
θ ponto ao quadrado r ponto, mais... Bom, onde tem mr quadrado, θ, dois pontos, vai entrar um menos 2m r θ ponto r ponto. Só que tinha um θ ponto lá dentro, então ele vai multiplicar aqui, ó, vai ficar o quadrado, e aqui vai ficar um r ponto. Mais o último termo. A r alfa menos 1. Muito bem, agora faz o seguinte, coloca aí, galera, o R ponto em evidência. Se você colocar o R ponto em evidência, isso vai dar M, R, dois pontos, menos, porque olha só, esse termo menos 2MR, θ ponto quadrado, R ponto, ele é igual ao segundo, né, o segundo termo. Só que um é o dobro do outro, então quando a gente subtrair um do outro, vai ficar menos M, R, θ ponto ao quadrado. Eu estou tirando o R ponto daí. Mais, aqui tem um R ponto, né? Mais A, R, alfa, menos 1. Tudo isso multiplicando o R ponto. E, ó, que maravilha, essa parte dentro do parênteses é justamente, vou até marcar aqui, ó, ela é justamente, oh, que beleza. Ó, tá tudo desregulado. Vou fazer assim por baixo. É exatamente esse cara aí, galera. Ó, como é igualzinho. Se é igualzinho, esse termo é zero. Conclusão, dE dt é zero. dE dt é zero. Então, essa derivada da energia em relação ao tempo é zero, é porque a nossa energia ela é conservada. Bonito, né? Então, as duas coisas são conservadas. Tanto a energia quanto o momento angular. E aí, galera, já fica na cabeça aí, velho. Se a derivada de alguma coisa em relação a uma variável qualquer lá, essa derivada é zero, existe alguma conservação acontecendo. Então, aqui vocês conseguiram ver que se a derivada em relação ao ângulo é zero, da Lagrangiana, em relação ao ângulo é zero, consequência, momento angular é conservado. Se a derivada em relação à posição for zero, consequência, momento linear é conservado. Se a derivada da energia em relação ao tempo é zero, quem é conservado? A própria energia. Então, sempre tem alguma coisa conservada nessa nossa análise, desde que a derivada de alguma coisa em relação à variável seja zero. Show, né? Tranquilo? Alguém viajou aí? Todos entenderam o problema? Entenderam, galera? Tranquilo? Responde. Pode responder, porque senão eu não entendo. Eu não sei se vocês estão aí. Massa. Então tá bom. Aí, a próxima questão, 7.5,
É a mesma coisa, galera. Vamos ler, ó. Considere um plano vertical em um campo gravitacional constante. Estabeleça a origem de um sistema de coordenadas em algum ponto deste plano. Uma partícula de massa m se move em um plano vertical sob a influência da gravidade e sob a influência de uma força gravitacional. Então, o que ele fez? Ele pegou o mesmo sistema 7.4, da questão 7.4, e meteu aí uma força-peso, um campo gravitacional. Só para mostrar que agora nós não vamos ter mais uma conservação do momento angular, porque agora o força-peso vai produzir um torque. E aí, quando produzir um torque, você vai ter um sistema querendo girar ali em relação à origem. Então, você vai fazer a mesma coisa, galera. Você vai fazer igualzinho eu fiz. Você vai escolher as coordenadas generalizadas, você vai escolher as coordenadas polares, vai fazer a conta e vai descobrir que o momento angular não é mais conservado. E aí você vai chegar nas expressões do movimento. Tudo bem? Eu vou deixar isso aí para vocês, pode ser? Eu fiz ele ontem, eu vou botar aqui as equações para vocês tentarem chegar nela. Deixa eu ver se eu fiz mesmo. Eu falo que fiz e não fiz, né? Bem simples, tá, galera? Bem simples. Eu não vou fazer não porque a gente já fez. Mas eu quero que vocês tentem. Ó, 7.5. Vocês vão conseguir, vocês vão mostrar, quando vocês forem fazer, que a equação para acho que a variável R, ela vai ser M, R dois pontos, aí vocês tentem fazer, menos M, R, θ ponto ao quadrado, é tudo muito parecido, a diferença é que agora vai aparecer um quarto termo, que é A, R, alfa menos 1, e aí vai aparecer esse carinha aqui, ó, MG seno θ. Beleza? Essa vai ser a equação para o R. Quando vocês fizerem a equação do θ, dl de θ, enfim, vocês vão encontrar que vou botar aqui, ó, vai ficar... Eu não abri a conta não, mas aí no finalzinho das contas vai ficar assim. M, R, ao quadrado, θ, dois pontos, mais 2 M, R, θ ponto, R ponto, mais M, G, R, olha o torque aí aparecendo, ó, MGR, cosseno θ, tudo isso é igual a zero. Tá bom? Então vou deixar que vocês batam cabeça aí. Bora para a sexta. Aí a sexta foi o que o Washington pediu. Que beleza. O problema dessa 6 vai ser a tal das coordenadas, tá? Vai ser a tal das coordenadas. Então, eu vou deixar um desenho bem grandão aqui para a gente conseguir fazer a 7.6.
Vamos ler. Cadê? Então, olha aí, um aro de massa M e raio Rzão roda sem deslizar para baixo de um plano inclinado de massa Mzão. Então, você tem um Mzinho dado, aro Mzão do plano, que forma um ângulo alfa com a horizontal. Encontre as equações de Lagrange e as integrais de movimento se o plano puder deslizar sem fricção ao longo de uma superfície horizontal. Então, vamos lá. Primeira coisa, galera, vamos estabelecer aqui, ó, o eixo Y e o eixo X. Vou fazer grande aqui, que é para ficar depois melhor para ver as coisas. Então, eixo Y, eixo X. Existe um plano inclinado, então vamos colocar aqui um triângulo. Pode ser um triângulo azul. Aí, tem um aro, então vou botar aqui um círculo. Deixa eu botar de outra cor. Esse azulzinho aqui mais coisadinho. Não. Então, vocês estão vendo que esse problema é muito parecido com aquele que a gente fez do bloquinho descendo, que a gente fez ontem, né? Bloquinho descendo no plano inclinado. Só que, cara, a diferença é que agora você tem uma coisa que roda. E como você tem uma coisa que roda, você tem que estabelecer um ponto em torno do qual esse sistema roda. E esse ponto, obviamente, vai ser o centro, né? O centro do círculo. Vai ser o centro do círculo. E aí, isso quer dizer o seguinte, galera, que a gente vai usar o centro do círculo como referencial, o referencial desse aro aí, e nós vamos ter, esse é vocês, né? E nós vamos ter como é que fala? Nós vamos ter as coordenadas em relação ao Y, em relação ao X. Vamos colocar elas, ó. Vamos fazer igual eu fiz com o quadradinho ontem, que aí a gente fala a mesma língua. Eu vou chamar esse cara aqui de Q1. Ou seja, a variável que determina a localização do plano inclinado vai ser o meu Q1. Eu vou chamar de Q2, a variável que determina o posicionamento do centro do aro. Então, duplicar. Vou colocar esse cara aqui. E esse outro cara aqui, ó. Essa, galera, é a grande dificuldade do problema, tá? É você estabelecer esses posicionamentos aí. Então, tá vendo que um mede o quanto que o plano inclinado se mexe na horizontal e o outro mede o quanto que o aro desce ou sobe no plano inclinado. São grandezas diferentes, tá bom? Então, vamos dar nomes, ó. Esse cara aqui nós vamos chamar de Q1. Esse cara aqui nós vamos chamar de Q2. Q2. Muito bem. O alfa, ele vai ser o ângulo formado com o plano. Então, isso aqui ele chama de alfa. Vamos passar aqui algumas coisas no nosso aro.
Vou botar uma linha bem fininha. Não, não é isso que eu quero. Vou botar uma linha bem fininha. Aqui dentro. Para definir o raio. O raio do meu lado. Então, aqui. Aqui. Certo? E aí eu vou colocar um outro para estabelecer aqui, ó, onde está o centro. Pronto. É isso. Bom, vocês sabem que esse ângulo aqui, galera, ó, formado aqui embaixo, opa, ele é o nosso alfa, então esse aqui é o alfa. Deixa eu diminuir a espessura aqui. Então esse aqui é o alfa. Esse cara aqui é o alfa. Se você chamar o outro ângulo aqui, ó, de, sei lá, teta, se você chamar esse ângulo aqui de teta, você consegue perceber o seguinte. Leva o teta, galera. Imagina essa roda começando a girar lá de cima. Quando ela gira, ela vai percorrendo uma distância no plano. Só que essa distância no plano tem a ver com o comprimento que ela girou no círculo dela, né? O que eu quero dizer com isso? Eu vou marcar aqui, mas depois eu vou apagar, tá? Esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço bem aqui, que girou, ele corresponde, esse pedaço, corresponde exatamente ao Q2. Vocês concordam comigo? Ou discordam de mim? Se alguém não concordar, vocês me dão um grito aí. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Q2, ele nada mais é do que o ângulo θ vezes o raio do aro. Beleza? E o raio do aro eu não coloquei não, mas ele está ali dentro. É isso, o raio do aro. Beleza, galera? Então vocês estão vendo que é muita coisinha para ir determinando nesse tipo de problema, porque tudo isso vira variável na hora que a gente está fazendo a conta, né? Tudo isso aí vira variável na hora que a gente está fazendo a conta. O que mais a gente pode fazer aqui? Bom, vamos definir o valor do x, o valor do y, né? O valor das coisas. Vamos lá. Quem vai ser, então, o x? Vamos começar com o x. Vocês vão ver que agora faz sentido por que a gente faz todas essas considerações. O x vai ser... o x, galera, eu estou pensando o x do centro do aro, tá? Porque o nosso problema, ele diz respeito ao centro do aro. Então, com relação ao centro do aro, eu vou ter 3 pedaços a serem somados. Eu vou botar eles de verde aqui no meu desenho, ó. Vocês concordam comigo? Eu até vou trocar o tipo de seta. Eu vou botar essa seta aqui, ó. Então, para a gente chegar lá no centro, eu tenho que somar o Q1, diz respeito a esse pedaço. Vou botar de verdinho. O Q1. Eu tenho que colocar a outra parte que é relacionada ao Q2. Certo? E eu ainda tenho que colocar um outro pedaço relacionado a esse círculo aí, ó, que é esse cara bem aqui. Bem pequenininho. Tá
bom? Eu vou marcar aqui, eu acho que vai ficar mais fácil vocês enxergarem. Vou botar aqui uma seta fininha. Preta. Então, ó, aqui é o primeiro pedaço que eu falei. Ok? Tá aí, ó. Esse aí é o Q2 vezes o seno, não é isso? O seno de alfa. Não, cosseno de alfa. E o outro pedaço é esse cara aqui, ó. Que ele tem a ver com... Cadê? Pronto. Deixa eu mudar então agora o bichinho aqui. Tudo bem? Então, esses são os 3 pedaços que me representam o valor do x. Dando nome a eles, é o Q1, é o Q2, vezes o seno, né, de alfa, porque se você passar aqui aqui é o alfa, não é isso? Então, esse cara aí é o cateto adjacente, então é o cosseno. Cosseno de alfa. Aqui, 2. E esse pedacinho aqui, ele corresponde ao R seno alfa. Vê se vocês concordam aí. Ele tem a ver com o raio do aro. Certo? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar muita informação. Pronto, então vamos voltar lá para o X. Então, quem é o X? O X vai ser o Q1 mais o Q2 cosseno de alfa mais R vezes o seno de alfa. Acabou não. Tem agora o Y. Deixa eu ver se vocês têm alguma coisa aqui no chat. Tem não, tem nada não. Qualquer coisa vocês falam, tá? Agora vamos para o Y. Para pensar no Y, galera, eu tenho que pensar sempre no Y em relação ao centro do aro, de novo. Então vamos passar uma linha ali no centro do aro para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo. Então, vou botar aqui, vou botar a linha fininha de novo, que é para não bagunçar o coreto. Então tá aqui, ó. Aqui está o centro. Eu vou jogar esse aqui lá para o Y. Então, nós temos que pensar quem é esta altura aí, ó. É esta altura que é importante para a gente pegar o Y. Mas como é que eu determino ela? Eu posso determinar de várias maneiras. Do jeito que a gente fez o problema, a gente vai fazer o seguinte, ó. Que aí eu vou usar as variáveis do problema, né? Então, eu vou colocar aqui no topo do plano, porque a gente escolheu o topo do plano já, como o começo do Q2. Então, olha aí, já vou colocar aqui, ó, no começo do topo do plano. Certo? E tem um outro que é esse cara aqui, ó. Esse cara mesmo.
Tá bom? Vocês vão entender por quê, ó. Vamos lá. Vou botar de novo setas verdes. Então, eu tenho tudo isso aqui. Acho que é melhor botar do lado de cá, né? Não, vai ficar zoado. Vou botar aqui. Eu tenho esse pedaço todinho. Eu tenho esse pedaço aqui. Vou trazer para cá. E eu ainda tenho esse pedacinho aqui, ó. Olha aí que bagaceira, cara. Deixa eu fazer um negócio que fica mais fácil para vocês. Só aumentar aqui as linhas. Tá? Fazer esses desenhos nesses programas dá trabalho. O bom é que depois fica bonitinho, né? Vai dar trabalho. Tem que tomar cuidado com detalhe por detalhe. Isso. E cadê? Aplicar isso aqui. Pronto, é isso. Por quê? Porque eu quero descobrir, eu quero marcar o Y aqui, ó. Eu vou colocar até de amarelo, pra vocês verem, no meio de tanta coisa. Eu quero marcar isto aqui, ó. Isso aqui. Que é a altura do centro do aro até o chão. Captaram o negócio? A altura do centro do aro até o chão. Isso é que é importante para a gente nesse momento. Mas aí eu vou precisar da altura do plano, né, galera? E para precisar da altura do plano, eu vou precisar do comprimento do plano inclinado todinho. Então, bora marcar só mais uma distância aqui. Eu vou botar de roxo, por exemplo, que vai ser esse carinha bem aqui, ó. Toda a altura do plano. Esse aqui. Não, caceta. Putz. Deixa eu ver se eu consigo selecionar só isso. Entendi. Não, esse é o L. Esse é o L. Esse de amarelo é o Y. E aí, bora marcar os outros agora, ó. 1 hora só para fazer o desenho. Esse grandão aqui, galera, ele corresponde ao tamanho do plano. Então, como o alfa está aqui,
o ângulo oposto, esse tamanho do plano vai ser L seno de alfa, ok? Esse é o grandão. Esse outro pequenininho, aqui em cima, ele corresponde... Cadê o pequenininho? Não é bem o pequenininho, né? É esse todo aqui, vai ser o Q2, esse pedaço aqui, ó. Ele é o Q2 vezes o seno de alfa também. Beleza? Que é esse pedaço do Q2 aqui. Acho que eu nem marquei ele, deixa eu marcar ele. Marcar ele bem aqui, que aí vocês não se perdem. Pronto, esse cara aqui é o Q2. E aí, o que sobra, eu tenho que tirar esse pedaço aqui, ó. Pequenininho. Que vai ser o R vezes o seno. É o seno? Vezes o cosseno de alfa. Esse cara aí é o R cosseno de alfa. Pronto. E aí agora o nosso Y vai ser assim, ó. Bagaceira, né? Nosso Y vai ser... Então, eu vou pegar o comprimento todo, que é L seno alfa. Vou subtrair o Q2 seno alfa, então menos Q2 seno alfa. Só que aí eu ainda tenho que subir um pouquinho, porque eu tirei o grandão, tirei o pedaço de lá, só que eu tenho que subir um pouquinho para alcançar o centro do aro. Então eu tenho que subir mais R cosseno de alfa. Pronto. Esse aí é o X e o Y. Tá vendo como é? O mais difícil é isso, cara. O resto, galera, é rodar a manivela. Só rodar a manivela. Tá bom? Então, se eu tenho X e eu tenho Y, eu consigo achar quem é o X e o Y ponto, tá? Achar a energia cinética. Então, vamos lá. Quem é que varia com relação ao tempo aí, galera? O Q1 varia com relação ao tempo. Então, fica só Q1 ponto mais Q2 ponto cosseno. O ângulo é fixo, o ângulo não varia. O raio do ar é fixo, o alfa é fixo, então não varia o terceiro trem lá. O y ponto vai ficar L seno alfa. L seno alfa não varia, porque o L é constante, o alfa é constante. Somente o Q2 varia. Então fica menos Q2 ponto seno alfa. Isso é bom, né? Porque para achar a energia cinética, eu vou precisar levar esses caras ao quadrado. Então, vamos lá. Quem seria a energia cinética do aro? Vamos separar aqui por partes. Depois a gente faz do plano. Então, do aro, galera. Então, a energia cinética do aro vai ser M sobre 2, que multiplica x ponto quadrado mais y ponto quadrado. Só que aí, galera, tem que lembrar que agora o bichinho está rodando, né? Se o bichinho está rodando, nós temos uma energia associada à rotação.
Isso, aí tem que usar o momento de inércia. Então, mais o momento de inércia I sobre 2 vezes a velocidade angular ao quadrado. Quem está variando aí não é o alfa, é o θ. Então, fica aqui, ó, θ ponto ao quadrado. Tá bom? Tem que tomar cuidado com isso. Pronto. Essa é a energia cinética associada à nossa rotação. Vamos arrumar a casa? Então, decora. Isso que eu acho que dá para fazer aqui, né? Então tá. Então, o K do aro vai ser igual. Galera, M sobre 2 do lado de fora. E aqui vai ficar. Opa. Posso fazer logo, então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo? Assim, ó, Q1 quadrado mais 2 vezes Q1 ponto Q2 ponto cosseno alfa mais Q2 ponto ao quadrado cosseno quadrado de alfa. Isso aqui é um 2. Cosseno quadrado de alfa. Mais y ponto ao quadrado. Então, mais... Aí que vem a grande gracinha. Isso aqui é Q2 ponto cosseno ao quadrado de alfa. Mais o termo de rotação, que é I vezes θ ponto ao quadrado sobre 2. Certo, né? Muita coisa, né, galera? Muita coisa. Muito bem. Então, feito isso, a gente pode reescrever esse negócio assim, ó. K do aro é igual a M sobre 2, que multiplica Q1 ponto quadrado mais 2 Q1 ponto Q2 ponto cossa alfa, mais esse termo aqui vai juntar, né? Um deles é um 100, esse aqui é um 100. Uhum. Pronto. Então aqui vai juntar o Q2 cosseno com Q2 seno. Então vai ficar só isso aqui. Mas, aí, galera, eu vou substituir o I de um aro, a gente sabe que é MR ao quadrado, tá? Então, no lugar desse I, eu já vou colocar MR quadrado. Isso vem lá da parte de rotação. Então, vai ficar MR quadrado vezes θ ponto ao quadrado sobre 2. Por que isso? Porque se vocês olharem para aqui, o θ vezes o R não, calma.
isso. O Q2, ele é dado por esse troço aí, né? Então, o Q2 ponto, ele é o R vezes o θ ponto. Porque o R não varia. Esse R aí é o R do aro. Oh, meu Deus. Então, Q2 ponto, ele é o R vezes o θ ponto. Então, esse pedacinho que vocês estão vendo aqui, ele nada mais é do que o Q2 ponto ao quadrado. Vê se vocês concordam, ó. R quadrado, θ ponto quadrado. É isso aí. Bom, então, vamos reescrever nesse negócio. Quando a gente trocar, galera, vocês vão ver que vai aparecer, ó, m sobre 2, Q2 ponto quadrado, e do lado de cá, m sobre 2, Q2 ponto quadrado também. Então, vamos reescrever isso na próxima página. Tem que ter paciência, hein? Muita paciência. E muita organização também. Então, o K do aro vai ser igual. Quando vocês passarem esse m sobre 2 multiplicando, eu vou fazer assim, ó. M, deixar separado, Q1 ponto ao quadrado sobre 2. Esse é o primeiro pedaço, que a gente não erra. Então, lá, m Q1 ponto ao quadrado sobre 2. Vou multiplicar o outro pedaço. Aí vai ficar só Q1 ponto Q2 ponto cosseno alfa. O 2 vai cortar, né? Então, mais m Q1 ponto Q2 ponto cosseno alfa. Aí, mq2 pontos sobre 2 mais mq2 pontos ao quadrado sobre 2 vai dar mq2 ponto. Não é isso? Só que sem o 2. Então, vai ficar aqui, ó. Mais mq2 ponto ao quadrado. Não tem dividido por 2, porque eu já somei com outro bichinho lá. Certo, galera? Então tá aí, ó. Então as duas coisas aí. Eu preciso agora encontrar a energia cinética do plano. A energia cinética do plano é moleza, né? A energia cinética do plano, vou até botar aqui, ó. Eu vou fazer direitinho, porque eu já... Senão depois fica tudo confuso. Então, do plano. Opa. Chamar assim, KP. Vai ser a massa emissão do plano, vezes a coordenada do plano, que a gente chamou de Q1, ponto ao quadrado, sobre 2. Certo? Então, eu preciso somar a energia cinética do plano e a energia cinética do aro. Mas ainda, para achar a lagrangiana, a gente precisa da energia potencial. Só que a energia potencial, ela só é do aro, né? Então, energia potencial. Energia potencial só do aro. Isso é mgy está acima do eixo. Então, quem é o y? Ó, dá para colocar o L e o Q2 em evidência, hein?
Desculpa, o seno de alfa em evidência, né? Então vai ficar assim. 1 é igual mg, que multiplica L menos o Q2, seno alfa, mais R, é o cosseno, né? Mais R cosseno alfa. Pronto. Essa é a nossa energia potencial. Pronto, agora nós estamos prontos para fazer a Lagrangiana. Emoção pura. Mas vocês estão vendo que se vocês não se organizarem, galera, não vai. Não vai. Então, ó, lembrando que a Lagrangiana é a energia cinética menos a energia potencial. Então, vamos arrumar aqui com muita calma. Lagrangiana, vamos voltar lá. Está aqui em cima? Está aqui em cima. Ó. mq1 ponto quadrado sobre 2. Né? mq1 ponto ao quadrado sobre 2, mais m, que é 1 ponto, que é 2 pontos, cosseno alfa, mais m, que 2 pontos ao quadrado. Então, aqui 2 pontos ao quadrado. Mais a energia cinética do plano, que é mzão, Q1 ponto ao quadrado, sobre 2, menos essa bagaceira aí, m, g, L menos Q sobre 2, seno alfa, mais R cosseno alfa. Deixa eu ver se bateu com minhas coisas aqui que eu fiz ontem. Onde é que tá? É isso. Só botei em evidência. Beleza. Então, dada esta Lagrangiana dos demônios aqui, eu não sei se vocês lembram da palestra da Gabriela Bailas, lá na jornada. Ela mostrou para vocês uma Lagrangiana do tamanho do tinhoso, que era uma página inteira de conta, que ele era Lagrangiana. E através dali que eles faziam as equações de movimento para achar para cada interação. Então, você tinha interação lá de quarks, a interação que dava os fótons. Eu não sei se vocês lembram, mas tinha lá a Lagrangiana. Isso é uma Lagrangiana, galera. É uma função que, a partir dela, você consegue construir equações de movimento. Tá? Aqui, é claro, nós estamos na mecânica clássica. Mas lá na mecânica quântica, a situação só é um pouquinho diferente, porque lá nós vamos ter, ao invés de coordenadas generalizadas, essas coordenadas generalizadas elas vão virar operadores matemáticos. Então tá. Então vou passar de quadro, tá? Para a gente não bagunçar demais esse quadro aqui. Eu preciso dessa Lagrangiana. Vamos, então, ver o seguinte. Nós precisamos de nós temos duas variáveis aí. Por isso que foi importante fazer toda essa construção. Porque vocês estão vendo que eu tenho agora somente o Q1 e o Q2.
e o Q1 ponto e o Q2 ponto. O resto tudo é constante. Então, eu vou montar uma equação para o Q1, uma equação para o Q2. Então, vamos lá. Vou escrever nossa equação de Lagrange. Caraca, já são 3 horas. dQ1 é igual a dL, ddt de dL dQ ponto. Então tá. O lado esquerdo, vamos ver? Galera, não aparece Q1 em lugar nenhum. Vocês estão vendo aí, né? Não aparece Q1 em lugar nenhum. O que isso quer dizer? Que a derivada em relação a Q1 é zero. Graças aos céus. O trem daquele tamanho. Então agora nós vamos pegar a derivada. Vou fazer assim para a gente não se perder. Em relação ao tempo, daquela lagrangiana agora, em relação a Q1 ponto. Então, vai bater aqui, nesse primeiro, vai bater aqui, nesse, vai bater aqui e só. Só. Vocês estão vendo que vai cair um 2, vai cancelar 2 com 2 nesses termos aqui dos extremos. E aí, galera, eu vou poder juntar as massas, tá? Vai ficar assim, ó. M1, Mzinho, né? Mais Mzão vezes Q1 ponto. Tá bom? Para cima. Tá, agora, então já derivei o primeiro e o terceiro. Vamos para o segundo. Q1 some fica mQ2 ponto cosseno. Então, mais mQ2 ponto cosseno. E fecha. Bom, daqui a gente tem uma equação de movimento. E a equação de movimento ela vai ser o seguinte, vai ser Mzinho mais Mzão vezes Q1, que é 2 pontos, derivei em relação ao tempo, mais MQ2, 2 pontos, cosseno de alfa igual a zero. Pronto. Vocês estão vendo que apesar da lagrangiana ser violenta, a equação não é tão violenta assim. Beleza? Vamos para o Q2? Vamos ver se o Q2 é bonitinho também. Então, quem é o DL? Cadê? Vou fazer aqui embaixo. DL dQ2 tem que ser igual a DL. Meu Deus. DT, né? DDT de DL dQ2 ponto. Pronto. Então vamos lá. Quem é DL dQ2? Vamos ver onde esse cara vai atuar. Deixa eu apagar aqui para não confundir. dQ2, hein, galera? Eu tenho Q2 sem ponto. Eu tenho Q2 só aqui, ó. Só aqui.
Então, quando a gente jogar a derivada aí, o menos com menos vai dar mais, e vai dar só mg seno alfa. Enxergaram aí, né? Então, vai dar só mg seno alfa. Então, do lado direito, ficamos com, lado esquerdo, ficamos com mg seno alfa. Isso é igual. Vou fazer com calma de novo. dt de alguma coisa. Então, vamos lá. dl dq2, ponto. Então, onde aparecer dq2, ponto. Vai aparecer aqui, dq2, ponto. Aqui, dq2, ponto. E só. É isso? É isso. Então, vamos lá. Vai ficar m1, que é um ponto cosseno alfa. Mais... Quem era o outro? 2m Q2 ponto. 2m Q2 ponto. É isso, né? É isso. Então, 2m Q2 ponto. Muito bom. Então, agora vamos derivar em relação ao tempo lá dentro. Vai ficar mg seno alfa. Isso vai ser igual a m q1 ponto, 2 pontos, porque eu estou derivando em relação ao tempo, cosseno alfa, mais 2 vezes m, derivei em relação ao tempo de novo, que é 2 pontos. Vamos botar em ordem para a gente conseguir depois, né, fazer conta. Então ficaria assim, ó, 2 é a equação de movimento. Mzinho, Mzinho ou Mzão? Agora me perdi. Mzinho, né? O Mzinho é só o outro. Então, 2 Mzinho, que é 2 pontos, mais M1, 2 pontos, costa alfa, aí menos mg, tudo isso igual a zero. É isso, né? É. Perfeito. Por isso que o Washington estava com dificuldade, né? De fazer um trem desse. Faz sentido, né, Washington? Essa dificuldade, cara. Tu é doido. Rapaz, são 3h10. Agora que eu vi tua pergunta, Gabriel. Agora que eu vi tua pergunta. Bom, aí agora, galera, você tem que encontrar as equações, né? Desacoplar essas equações estão acopladas ainda, né? Então tem que desacoplar elas. Como é que você desacopla elas? Você pode isolar uma e jogar na outra, de repente, uma saída, não sei. Deixa eu ver o que eu fiz aqui.
essa primeira equação bem aqui, vocês podem escrever que o Q1, dois pontos, é igual a menos Mzinho Q2, dois pontos, cosseno alfa, dividido por Mzinho mais Mzão. Tá? Esse é o Q1, é o Q2. O Q2. Então, esse é o Q1, dois pontos. E você, claro, pode achar o outro também, né? Não tem problema nenhum. Mas se você usar essa informação aqui e substituir lá na equação de baixo, você vai encontrar uma equação para o Q2. E quando você encontrar uma equação para o Q2, aí o problema está resolvido. Beleza? Quando você substituir esse Q1, dois pontos lá, eu vou fazer aqui, ó, o caminho e vocês depois tentem chegar. Eu tenho anotado aqui, mais ou menos. Cadê? Cara, é um negócio meio feio. Assim, feio não, professor. Feio já tá. Feio já tá. Caraca, fica assim, ó. Q2. Dois pontos. Vai ser igual a G seno alfa dividido um trem feio aqui. Cosseno de alfa menos duas vezes Mzão mais Mzinho ou Mzinho mais Mzão sobre M cossa alfa. Pronto, esse é o Q2. Doideira, né? Aí você pode perguntar, professor, mas tem alguma constante de movimento aí nessa história? Tem. E ela nasceu da onde? Nasceu daqui, ó. Cadê? Nasceu daquela derivada primeira lá em relação a uma das variáveis. Cadê? A lagrangiana está aqui. Aqui, ó. Olha só que legal, galera. Isso aqui, por mais grandioso que o problema pareça, isso aqui está te dizendo o seguinte, cara. Olha o que está dentro dos parênteses. Mzão mais Mzinho vezes a velocidade Q1 mais M vezes a velocidade Q2 cosseno alfa. O que é isso? É conservação da quantidade de movimento, ou momento linear. Então, eu estou falando que essa quantidade dentro do parênteses é constante, ela se conserva. Então, nós temos conservação no momento linear, já que o lado esquerdo, ele é zero. Zero. Você poderia cortar o M? Aonde, Vinícius? Em qual parte? Na segunda equação, você fala, né? Pode cortar sim. Pode cortar, só não cortei, que eu nem vi. Eu fui fazendo aqui. Pode cortar sim. Mais alguma dúvida?
Cara, moral da história, era aquilo que eu estava falando para vocês. Essa ferramenta ela é tão poderosa que ela te deixa à vontade para brincar com um monte de situação maluca, um monte de situação meio doida. Coisas que a segunda lei de Newton não deixava, porque você tinha que fazer lá de um jeito, principalmente para referenciais inerciais, então. E aí, a dificuldade do problema está onde? Está na complexidade de você trabalhar com as coordenadas, de você conseguir colocar as coordenadas convenientes para você tentar deixar todo mundo em função de duas coisas, no máximo três ali, estourando. Todo o sistema, dependendo de duas variáveis, isso envolve um pouco de artimanha, de você olhar e falar assim, bom, esse pedaço aqui pode ser feito assim, esse pedaço aqui feito assim. Essa é a dificuldade. O resto, galera, é fórmula, receita de bolo. Energia cinética, dá trabalho, cara. Não vou falar, não vou mentir, dá trabalho. Mas é receita de bolo, energia cinética, menos energia potencial, sei lá, lagrangiana. Aí deriva em relação às variáveis generalizadas e pronto, monta a equação de movimento. Beleza? Gostaram desse aí? Não. É maldade perguntar um trem desse. Até eu cansei de fazer. O negócio é montar, velho. A montagem, Gabriel, é que dá trabalho. A montagem. Depois que monta, as coisas vão. Mas a montagem realmente dá trabalho. Agora, tu imagina um dos problemas que eu nem pedi para vocês fazerem, porque, cara, o meu coração não é tão ruim assim. Mas tem um problema lá, cara, que... Imagina isso com o pêndulo dentro do aro, no centro do aro, oscilando lá. Tem um bicho desse lá. Então, a maldade nunca é plena, galera. O coração do homem é carregado de maldade. Eu não vou fazer isso com vocês, porque não tem necessidade. Vai dar trabalho. Mas tem, deixa eu até ver qual que é aqui o problema. Esse que a gente fez é o 6, né? Ó, o pêndulo duplo é o 7.7. Acho bacana vocês fazerem por conta da situação física que ele coloca, tá? Um disco, né? Um disco, aqui, ó, é o 7.9, velho. Vocês têm um disco de massa M, raio R, ele roda sem deslizamento para baixo de um plano inclinado da horizontal para um ângulo alfa. O disco tem um eixo curto sem peso de raio irrelevante. A partir desse eixo, é suspenso um pêndulo simples de comprimento menor que o raio. Claro, tem que caber dentro do disco. Então, vocês imaginam, é um aro, né? Lá dentro do aro tem uma haste, e no meio dessa haste sem peso, e lá tem um pêndulo oscilando dentro desse aro enquanto ele vai caindo em relação ao plano. Não vou fazer isso com vocês. Não, capiroto gosta de sombra e água fresca, bicho. Tu é doido. Um dos 7 pecados é a preguiça. Então, nunca que o capiroto vai querer fazer um trem desse. Vou parar aqui, galera, a gravação. Peraí.